Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês essa gola em crochê. É uma gola dupla que usamos dando 2 voltas no pescoço. E é uma gola bem fácil de ser confeccionada. Eu usei o fio Amiga da Círculo, como eu vou mostrar para vocês todos os detalhes na lista de materiais. Antes de começar a aula, eu gostaria de convidar você, que ainda não é inscrito aqui no canal, para que você se inscreva e receba aulas como essa semanalmente. Ative o sininho para receber todas as notificações e se você gostar da aula, não esqueça de deixar aquele like todo especial aí embaixo no vídeo. Para trabalhar a gola, eu vou usar 2 novelos do fio Amiga da Círculo. Essa cor é a cor 5081, esse tom de verde, mas eu deixo para vocês a cartela de cores para que vocês possam conhecer as outras cores do fio Amiga e fazer na cor desejada. Uma coisa bem legal nessa gola é que ela fica bem soltinha. Para isso, eu vou usar a agulha um pouco mais grossa que a indicação do rótulo, que é 4 a 5. Eu vou usar a agulha 7, o meu ponto é bem solto, e se o seu ponto é um ponto mais apertado, você pode usar a agulha número 8. O fio Amiga, ele vem em novelos com 100 gramas, 133 metros, e o tex dele, 750. Todos esses materiais, incluindo agulhas, acessórios, toda a coleção do fio Amiga, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aí em cima no vídeo o link do Mega Armarinho, assim depois da aula você consegue dar uma passadinha, conhecer a loja e conferir todas as novidades. Eu sempre indico o Mega Armarinho para vocês, porque é uma loja super legal que entrega com rapidez e segurança em todo o Brasil. Então, eu sempre gosto de indicar e mostrar todas as novidades que o Mega Armarinho traz para vocês. Agora sim, vamos dar início à aula. Eu vou passar para vocês as medidas da gola em centímetros, para que vocês possam se guiar melhor. Então, aqui no comprimento, eu tenho em torno de 70 centímetros, 69 aqui na minha. Na altura da gola, eu tenho 22 centímetros. Eu passo essas medidas porque é legal, principalmente pela tensão de ponto, como eu disse para vocês no caso da troca da agulha. Então, se o seu ponto é mais apertado, aumente um pouquinho a numeração da agulha para que a gola fique com esse caimento, que ela fique bem soltinha, com um ponto bem maleável e também interfere no tamanho. A gola é uma gola dupla e ela fica com esse formato bem bonito aqui no pescoço, só de dobrar aqui e usar ela dupla. Tem pessoas que preferem essa gola mais justa no pescoço. A minha aqui, ela ficou uma intermediária entre uma gola mais apertadinha, não tão justa no pescoço, mas também não é uma gola muito comprida, mais solta. Eu vou trabalhar 140 centímetros, 1,40 m de correntinhas, para ter esses 70 centímetros que vocês viram da gola já dobrada, né? A gola já no formato circular.
Caso você queira, você também pode fazer essa correntinha com 1,5 m, 1,60 m, ou um pouquinho menor, 1,30 m, 1,35 m, então vai muito do gosto da pessoa. O ponto, ele permite que você aumente ou diminua conforme o seu gosto, como eu vou mostrar agora. Inicio a gola fazendo um cordão de correntinhas. Então, venho trabalhando as correntinhas. Notem que elas vão ficar bem elásticas e bem soltinhas. Eu vou trabalhar até completar 1,40 m, como eu disse para vocês. E volto com essas correntinhas já no tamanho, para começar a base da gola. Já percorri e cheguei aqui no tamanho das correntes da base, formando a argola para trabalharmos o ponto. Depois disso, eu faço a união dessa última correntinha com a primeira que fizemos. Fecho com um ponto baixíssimo. Aqui mesmo, eu subo uma corrente e faço um ponto baixo nesse mesmo ponto. A corrente eu já conto como um ponto, então eu tenho 2. Para continuar a carreira, eu pulo uma correntinha de base e na próxima eu trabalho 2 pontos baixos. 2 no mesmo espaço, na mesma correntinha. Pulo uma corrente de base e na próxima eu trabalho 2 pontos baixos. Faço um, na mesma correntinha, mais um ponto. Pulo uma corrente, na próxima, 2 pontos. E dessa forma, eu vou percorrer toda a carreira. Chegando aqui no final, eu volto para dar continuidade. Cheguei no final da carreira e depois que eu percorri toda a base, quando eu cheguei aqui no final, na minha base sobrou uma correntinha. Como não contamos as correntes, o que facilita pra gente no início, fizemos pela medida, pode sobrar ou não uma correntinha. Independente disso, chegando aqui no final, se você fez a última correntinha com baixo ou se sobrou uma correntinha com baixo, é o mesmo processo. Fiz o último ponto baixo, faço uma corrente. Eu venho nesse primeiro espaço aqui, onde eu tenho as 2 correntes e depois já tenho o ponto baixo, ou seja, onde iniciei a primeira carreira. O que eu faço? Passo a agulha por esse espaço e faço um ponto baixo. Agora, estamos trabalhando em carreiras circulares, ou seja, eu não tenho mais começo e final da carreira, eu só vou circular sempre toda a base fazendo os pontos. Nessa segunda carreira, eu vou fazer o mesmo processo que a primeira. Depois, eu vou trabalhar um ponto baixo alongado, mas eu mostro isso para vocês na carreira seguinte. Nessa segunda carreira, eu trabalho uma corrente, no espaço onde eu tenho a correntinha da carreira anterior, eu faço um baixo. Uma corrente, no espaço da correntinha de base, faço um ponto baixo. Uma corrente, um ponto baixo. Uma corrente, um ponto baixo. Sempre fazendo o ponto baixo no espaço da correntinha que eu tenho na carreira anterior. Então, pulo o ponto de base, logo a seguir eu tenho esse espaço. Faço baixo, uma correntinha, o ponto baixo, até chegar aqui no início da carreira. Se você preferir, tiver mais facilidade ou ficar mais visível para você, você pode colocar um marcador de pontos ou um fiozinho de outra cor, ou até mesmo deixar esse fiozinho maior e ir levando o fio aqui por dentro das carreiras para marcar.
Quando eu chegar aqui no finalzinho da carreira, pro início da terceira já, eu volto para começar o ponto que vamos seguir depois por toda a base. Cheguei ao final da segunda carreira e agora temos por toda a base um ponto baixo e uma corrente. Eu vou começar a trabalhar o ponto alongado, o baixo alongado. Então, eu faço o seguinte: uma corrente. O próximo espacinho, faríamos um ponto baixo, para continuar aqui da mesma forma. Só que eu vou mudar o ponto. É praticamente o mesmo ponto, eu só mudo o lugar onde eu faço um dos pontos baixos, o outro eu continuo igual. Fiz uma correntinha, ao invés de passar a agulha no espaço, eu pego lá no ponto baixo que eu fiz lá na carreira anterior e faço o meu ponto baixo. Então, ele só ficou um baixo alongado. Uma corrente, o próximo eu faço um ponto baixo normal, no espaço da correntinha. Uma corrente, o próximo eu faço baixo alongado. Ao invés de pegar no espaço da corrente, eu pego e passo a agulha no ponto baixo da carreira lá de baixo, da carreira anterior à de base. E faço o ponto baixo alongado. Detalhe, aqui eu devo deixar essa laçada sempre mais soltinha. Então, ó, uma corrente, um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo alongado. Então, não pego no espaço, pego lá no ponto baixo da carreira anterior à de base. Estico. Essa laçadinha, quando você estica, ela deixa o ponto ainda mais visível, um ponto ainda mais bonito. Uma corrente, um ponto baixo, sempre alternando um baixo e um baixo alongado. Sempre uma correntinha de separação e alternando. Fiz um baixo, uma correntinha, o próximo eu sei que é um baixo alongado. E dessa forma, eu vou trabalhar alternando um baixo alongado, até completar esses 20 centímetros. Por que 20? Eu tenho um acabamento que eu faço um biquinho de um lado e outro biquinho do outro, ou seja, lá na carreira final, arremato e depois faço o biquinho de acabamento nessa primeira carreirinha que fizemos. Por isso, eu vou trabalhar mais ou menos em torno de 20 centímetros, 19, 20 centímetros, para depois trabalhar esse bico de acabamento. Quando eu chegar no final dessa carreira, eu volto para mostrar para vocês o começo da próxima, só para que não fique nenhuma dúvida. E depois eu vou continuar, como eu disse, fazendo esse mesmo processo de desenho do ponto que fizemos no início dessa terceira carreira. Cheguei no finalzinho da carreira, eu fiz um baixo alongado. E aqui é só continuar um baixo, uma corrente, um baixo alongado. Uma corrente, um ponto baixo, uma corrente, um baixo alongado. Alternando dessa forma, como eu disse para vocês, até completar em torno de 20 centímetros. Ainda não conseguimos ver bem certinho o ponto se formando, mas quanto mais carreiras eu faço, mais o ponto aparece. Mas a sequência é só essa até completar toda a base. Quando eu terminar, em torno mais ou menos de 19, 20 centímetros, eu volto para começar a parte do acabamento. Aqui eu já completei a minha base, trabalhei as carreiras, agora vocês conseguem ver bem certinho o ponto. E eu trabalhei
quase 20 centímetros, deu 19 centímetros e meio. Quando eu fiz aqui o meu último ponto, ó, agora eu vou fazer uma corrente e vou trabalhar um ponto baixo. Faço 2 correntinhas e 2 pontos, fazendo pontos altos agora. Depois disso, eu pulo um espaço, venho no próximo espacinho, faço um ponto baixo, 2 correntinhas e 2 pontos altos nesse mesmo espaço. Pulo um espaço, venho no próximo, pulando aqui um ponto, né? Venho no próximo, um ponto baixo, 2 correntes e 2 pontos altos. Pulo um ponto na base, venho no próximo e repito o mesmo processo. Essa contagem em volta de toda a base. Finalizando aqui, eu vou mostrar para vocês como eu arremato e depois é só unir o fio do outro lado e repetir esse mesmo bico de acabamento. Cheguei no final da carreira e aqui eu já posso arrematar. Eu cortei o fio deixando mais ou menos uns 10, 15 centímetros. Eu posso arrematar com a mesma agulha que eu já fiz a base, mas uma agulha um pouco mais fina, uma 4, 4,5, 5, ela ajuda bastante na hora de arrematar o fio. Então, eu fiz o meu ponto baixo, eu venho onde eu fiz o primeiro ponto baixo da carreira e faço um ponto baixíssimo. E puxo esse fio. Levo o fio lá pro lado avesso. E aqui, no avesso do trabalho, eu passo por dentro de uma laçada e formo uma nova laçadinha. Passo o fio por dentro, fazendo o meu nó de arremate. Depois, eu levo esse fio por dentro de várias pontinhas, várias laçadas do ponto, e o nozinho já escondeu. Eu repito esse nó de arremate pelo menos 2 vezes, para que ele fique bem seguro. Então, formo uma laçada, passo o fio por dentro e já fiz o nozinho. E depois, eu levo por dentro de várias laçadinhas do ponto, até esconder um pouquinho o fio. E a sobra é só cortar depois arrematando. Aqui, para adiantar, eu já fiz também o outro lado, onde eu tenho 2 pontinhas, porque eu tive que emendar o fio aqui na parte de baixo, só amarrando e começando a tecer o bico da mesma forma que eu fiz na última carreirinha. Fiz o bico de um lado, fiz a união do fio aqui na base e trabalhei toda a carreira repetindo o mesmo processo. Tudo igualzinho eu fiz lá do outro lado. Quando eu terminei, eu tenho as 2 pontas, a que eu fiz a união e a que eu terminei fazendo o bico, terminando a carreira do bico, e agora eu repito também o mesmo processo de arremate, igual eu acabei de mostrar para vocês. E com isso, já teremos a gola finalizada. Uma gola bem simples de ser confeccionada, mas que fica bem bonita. A única coisa que você deve prestar atenção, como eu falei lá no início, é realmente a agulha, para que a sua gola fique bem soltinha e tenha um caimento bem bacana, igual ficou a minha, e vocês conferiram aí nas fotos. Bem, eu espero muito que vocês tenham gostado desse modelo de gola. Não se esqueça de deixar o seu comentário para eu saber a sua opinião e aquele like todo especial para ajudar o trabalho da professora. E até a próxima. Tchau, tchau!